Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar nele. Vamos ler mais 6 salmos, hoje do Salmo 91 ao Salmo 96. Salmo 91, um salmo tão declarado, tão conhecido. Nós não temos uma autoria definida desse salmo, mas é um salmo muito conhecido, muitos sabem ele de cor. Ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo, a minha Bíblia diz no abrigo, é a mesma coisa do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O Salmo 91, o propósito dele é afirmar a proteção e a segurança de Deus para aqueles que confiam nele. E eu pergunto, você confia em Deus? Você confia no Senhor? Porque quem confia tem a proteção do Salmo 91. O Salmo começa com uma declaração de confiança. Esse Salmo ele é tão querido porque já no início é uma declaração que mexe muito com o meu e com o seu coração. Então tem uma declaração de confiança em Deus, de Deus como refúgio, de Deus como fortaleza. E aí ele vai continuar. No verso 3 ao 6, ele descreve a proteção divina contra perigos visíveis e invisíveis, incluindo pragas e adversários. Eu tenho tantos testemunhos de pessoas que durante a pandemia, eles diziam, pastor, todos os dias eu orava o Salmo 91, para Deus me guardar na pandemia. E eu perguntava para ele, Deus te guardou? Eles falaram, guardar. Por que Deus guarda? Aqui está uma oração que eu e você precisamos fazer. Ele continua, e aí até o verso 12, o salmista assegura que os que confiam em Deus não serão atingidos pelo mal. E ele declara que os anjos de Deus os protegerão. O escritor de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pastor, anjos são reais? Sim. Anjos são seres espirituais. Eles foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Esse salmo termina com Deus falando diretamente, prometendo salvação e honra àqueles que o amam e confiam nele. Vamos ler o verso 16. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gosto muito dessa expressão aqui, porque vida longa já é uma promessa maravilhosa. Mas uma vida longa, sem que você contemple a salvação, e aqui no Velho Testamento, salvação tem a ver não apenas com a salvação eterna, mas em vários contextos muito mais, da salvação de uma praga, de uma salvação do inimigo. Então é uma realidade. Eu não posso ter apenas vida longa, eu preciso também experimentar dessa bondade de Deus sobre a minha vida. E salvação aqui no Velho Testamento é experimentar dessa bondade de Deus na minha vida e na sua vida. Nós vamos ver que lá em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Satanás vai tentar Jesus no deserto, ele cita o Salmo 91. Ele vai dizer assim, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então você percebe que até Satanás conhece não só o Salmo 91, mas ele conhece as Escrituras. Eu gosto muito desse momento da tentação, nós vamos chegar lá no Evangelho de Mateus, eu vou explicar para você, mas o que me chama a atenção é que Jesus sabia e conhecia muito mais do que Satanás, porque ele conhece a letra. Eu e você podemos viver essa palavra, e isso é tão diferente. Vamos para o Salmo 92, também é um salmo de um anônimo. Então, este Salmo 92 é um cântico para o dia do sábado, o dia do descanso. Então, qual é o propósito? Louvar a Deus por suas obras maravilhosas e fidelidade. Este salmo, ele começa com um chamado para louvar a Deus e declarar a sua bondade e fidelidade de manhã e de noite. Declarar essa fidelidade. O verso 4 ao 5, nós vamos ver o salmista aqui no Salmo 92, ele celebra as grandes obras de Deus e a sua sabedoria insondável. E aí o salmista continua
Ele vai contrastar aqui a prosperidade temporária dos ímpios e a justiça duradoura do justo. Lembrando lá no Salmo 73, basicamente o que Asaf entendeu quando entrou na casa de Deus. Nós já falamos aqui em vários momentos, aqui nos Salmos, que a prosperidade do ímpio ela é passageira. Passageira por quê? Porque temos uma perspectiva da eternidade. E aí nós temos que entender. E aí um exemplo é quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo. E quando morre, o rico vai para o inferno e Lázaro, o mendigo, vai para os seios de Abraão, que simboliza o céu. Então eu quero dizer algo para você. Muito mais importante do que ser bem-sucedido aqui nessa terra é ter certeza da eternidade. E aí este salmo, ele termina mostrando que os justos florescerão como o cedro do Líbano e como a palmeira. Ele usa duas expressões de árvores que são muito conhecidas. A palmeiras, porque ela é muito resistente ao vento, à tempestade. E, na verdade, ela precisa do vento, porque quando há um vento forte, ela é jogada ao chão, ela é balançada de um lado e para o outro. É nesse momento que um líquido que está dentro dela consegue chegar até a copa. E é isso que faz ela florescer e frutificar. É o salmista mostrando que as dificuldades, elas não vão nos destruir, mas pelo contrário, nós sairemos mais fortes e frutificaremos ainda mais em meio às dificuldades. O cedro do Líbano é o cedro, a árvore que mais cresce na região, e ela cresce em locais pedregosos, porque esse é o território do Líbano. E por que ela consegue sustentar uma grande altura? Por que ela não cai? Porque ela demora pelo menos 2 anos para sair para fora, ela vai crescendo para baixo. E as raízes dela vão abraçando as rochas. E isso que dá a ela sustentabilidade devido ao seu grande tamanho. Aqui fica um exemplo. Paulo, na carta aos 1 Coríntios, ele fala que a rocha aponta para a rocha que é Jesus. Sabe o que o salmista está dizendo? Quanto mais eu e você abraçarmos a rocha que é Jesus, mais teremos capacidade de crescer. Ou seja, o crescimento não vai nos destruir se tivermos abraçado, firmes com Jesus. Eu gosto muito desse salmo, um salmo muito lindo, mas eu queria ir com você agora para o Salmo 93. Salmo 93 é um salmo menor comparado aos outros. E o que o Salmo 93 nos ensina? A autoria não é definida, então é um anônimo, e o propósito é declarar a majestade e a soberania eterna de Deus. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de tudo que está na Escritura que aponta para o caráter de Deus, para os atributos de Deus. E aqui nós temos um salmo que declara a majestade e a soberania eterna de Deus. Então, apontando alguns atributos. Por que, pastor, o senhor gosta tanto? Porque quando eu olho para os atributos, para quem Deus é, eu tenho convicção de quem Ele é. E a Bíblia diz, quem conhece o seu Deus pode realizar proezas. Então, o caminho para você ficar firme na fé é conhecer o Deus que você serve. O verso 1 e 2 diz assim, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então este salmo começa com uma declaração da majestade e força do Deus que eu e você servimos. Verso 3 e 4, ele descreve a força dos mares e como Deus é mais poderoso do que as águas poderosas. Esse salmo, ele vai terminar afirmando que os estatutos de Deus são firmes e que a santidade adorna a sua casa para sempre. Então, quando nós vamos lá em Isaías 40, 12, olha o que diz. Quem mediu as águas na concha das suas mãos e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Só uma pessoa pode fazer isso, Deus. Então, entender quem Deus é um caminho que eu e você precisamos. Vamos para o Salmo 94, também de autoria indefinida, um anônimo, mas o propósito do Salmo 94 é pedir a justiça de Deus contra os ímpios e consolar os justos.
Olha o verso 1 e 2. O Senhor, Deus vingador intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Então esse salmo, ele já começa dando o teor desse salmo, que é um pedido de justiça. A Bíblia diz que a minha e a sua justiça é um trapo de imundícia. Mas eu e você devemos nos agarrar na justiça de Deus. Esse salmo, ele continua no verso 3 ao 7, ele nos mostrando e lamentando a opressão dos injustos, dos ímpios contra o povo de Deus. Lembrando que essa opressão, ela é passageira. Ela pode acontecer. E quando acontecer, faça como salmista. Vá para a presença de Deus. E o salmo continua do verso 8 ao 11. Ele afirma que Deus vê e sabe todas as coisas. E que Ele corrigirá os justos e trará justiça aos ímpios. Então você percebe que ao justo Deus corrige, ao ímpio Deus executa juízo. Porque Deus conhece o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. O caminho do ímpio é um caminho de morte. Esse salmo termina com uma confiança de que Deus não abandonará o seu povo e que Ele é a rocha de refúgio para todos os justos. Uma rocha para mim, uma rocha para você. Deixa eu ler Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque ele está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se você está vivendo uma injustiça, não levante as suas mãos para fazer justiça. Não faça isso. Confie na justiça de Deus. Vamos para o Salmo 95. Também não tem um autor definido, anônimo. Propósito: convocar o povo a adorar a Deus e a ouvir a sua voz. O Salmo começa com um convite jubiloso para adoração. Vamos ver verso de número 1. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Então é um convite. E aí, o verso 3 ao 7, ele exalta a grandeza de Deus como Criador e Pastor, digno de nossa adoração. Eu gosto muito quando ele coloca esses dois atributos, Criador e Pastor. Ele não apenas cria, mas ele é um pastor que cuida e conduz a sua criação. Deus não é um Deus que criou e está parte da criação. Não, Ele criou, mas Ele participa do que Ele criou. Ele participa da minha vida e da sua vida. E Ele participa como um pastor. Este salmo termina com uma advertência ao povo a não endurecerem seus corações. E vão lembrar o povo, a nação de Israel, que a rebelião de Israel no deserto trouxe consequências terríveis. E eu e você precisamos entender isso. O caminho de rebeldia é um caminho de morte e é um caminho de destruição. Vamos para o Salmo 96 e terminar nossa leitura de hoje. Perdão, Salmo 96. Salmo 96. O propósito é convocar todas as nações a louvar a Deus pela sua glória e justiça. Esse salmo também, nós não temos a definição do autor, é anônimo, e o salmo começa com um convite, assim como o anterior, a cantar um cântico novo e declarar sua glória entre as nações. Salmo 96, cante ao Senhor um novo cântico. Ou seja, um cântico novo é um cântico que ainda não foi cantado. É uma canção que ninguém ouviu. Eu declaro, Deus vai colocar canções novas nos seus lábios. Pastor, eu não sei nem cantar. Eu não estou dizendo de você cantar afinado. Eu estou dizendo que Deus vai colocar um testemunho novo, uma experiência nova, algo novo que você vai contar, algo inédito que Deus fez na sua vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. Este salmo, ele continua aqui exaltando a grandeza de Deus acima de outros deuses, afirmando que Deus, Ele é o Criador. E aí o salmista, ele vai chamar as famílias das nações a dar glória ao Senhor e adorar na beleza da sua santidade.
Esse salmo termina com uma visão do julgamento de Deus, que virá para julgar o mundo com justiça. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ou seja, esse convite de Deus para que famílias de todas as nações venham e o adorem. Apocalipse, quando está mostrando o final da história, está nos dizendo que esse convite foi aceito por muitos. Foi aceito por mim e foi aceito por você. Eu quero abençoar a sua vida. Hoje nós encerramos mais uma leitura de mais 6 capítulos aqui, 6 livros, desculpa, não um capítulo, 6 livros de Salmos, né? E aqui do Salmo 91 ao Salmo 96. É um privilégio muito grande estar aqui com você, ensinando mais um pouquinho. Fica firme. Daqui a pouco nós vamos terminar o maior livro da Bíblia e vamos dar sequência na nossa leitura. Daqui a pouco nós chegamos no Novo Testamento, daqui a pouco ao final do ano, lendo a Bíblia toda junto e tudo gravado. Quando você estiver lendo, se quiser voltar, volte, assista, aprenda, continue firme. Estou orando por você e eu quero te abençoar no nome de Jesus.